Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, voltei com mais informações do Peixe para você que está ligadinho no canal. E olha, informação importante, as negociações para a contratação de Tomás Palacios travaram nas últimas horas. Após o acerto do Santos com a Inter de Milão, o jogador reluta deixar a Europa e tem outras propostas, portanto, Tomás Palacios pode não ser contratado pelo Santos. Olha aí, hein? Lembra que a gente fala? Contratado só quando o jogador assina contrato e realiza exames médicos. No Santos, tudo pode acontecer. O Peixe recebe recusa do Tigres do México pelo jogador Rômulo, meio-campista ex-internacional de Porto Alegre. E Juan Pablo Vojvoda comanda hoje o segundo treinamento do Santos, visando a partida contra o Fluminense. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreve, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, informação importante trazida minutos atrás pelo portal UOL é que o jogador Tomás Palacios pode não ser contratado pelo Santos Futebol Clube. As negociações travaram nas últimas horas, isto porque o jogador estaria relutando a sair da Europa e jogar no futebol brasileiro. O jogador Palacios é um atleta de 22 anos que, antes de ser sondado pelo Santos Futebol Clube, o jogador estava sendo sondado por outros clubes do futebol italiano e também do futebol europeu. E neste momento, o jogador entende que o melhor para ele é continuar no futebol da Europa. Com isso, o Santos já busca outras alternativas no mercado e pode realmente não ter o jogador Tomás Palacios. Então tá aí, ó. Jogador de 22 anos, que era dado praticamente como certo, as negociações tiveram uma reviravolta nas últimas horas. O Tomás Palacios não deverá ser jogador do Santos Futebol Clube. Que coisa, hein, meus amigos varandeiros? E agora, o Santos tem menos tempo, né, para atuar no mercado. Lembrando que a janela se encerra no dia 2 de setembro. É o último dia da janela de transferência. Terça-feira que vem, ou seja, lembrando que tem final de semana, tem toda a questão burocrática, documentação que precisa ser trocada entre as partes, o jogador tem que ser regularizado no BID. Eu entendo que se o Santos não avançar com reforços até sexta-feira, a situação vai ficar muito delicada. O Peixe, que trabalha com outros nomes, né, para o setor defensivo. O Santos trabalha com Frias, trabalha também com o jogador Alex Duarte, jogadores de defesa, e surgiu um outro nome que é o de Césare, jogador do Racing da Argentina, zagueiro, tá na tela para você, né? Marco de Césare, 23 anos de idade, 1,86 m, ele é argentino, zagueiro, passou por 2 clubes na carreira, 119 partidas, 2 gols marcados, 33 cartões amarelos, 4 lesões na carreira e o valor de mercado de cerca de 4 milhões de euros. Tá aí, portanto, de Césare, é um jogador que também está na mira do Santos Futebol Clube. E falando em contratações, em negociações em andamento, o meio-campista Rômulo, que pertence ao Tigres do México, dificilmente será jogador do Santos. O atleta de 25 anos teve uma proposta recusada, né? O Tigres do México recusou a primeira proposta do Santos, cerca de 5,5 milhões de dólares. O Santos, portanto, vê dificuldades na contratação do meio-campista Rômulo, que atuou aqui no futebol brasileiro também pelo Internacional. Então, tá aí, né? O cerco vai se fechando, o tempo vai ficando menor, jogadores de qualidade mediana começam realmente a ter um valor mais alto, a situação é complicada. E olha, uma informação importante, Luca Meireles
está vendido para o Shakhtar Donetsk. Agora faltam somente questões burocráticas para serem resolvidas para que o Santos possa oficializar a venda do jogador de apenas 18 anos. Então tá aí, Luca Meireles vendido. O Santos aceitou a proposta do time do clube ucraniano, o Peixe, que vai receber cerca de 10 milhões de euros pelo atleta e vai ter ainda um percentual de mais-valia em uma futura venda. Aí o Santos tomando a decisão de vender o atleta. Olha, muitos me perguntam, Marcão, e aí, o que você acha? Tem que vender, não tem que vender? É muito difícil essa análise, né? Porque o Luca Meireles teve poucos minutos. Eu me lembro de ter sido um crítico, né, ferrenho do Andrés Rueda quando ele vendeu o David Washington por 16 milhões de euros para o Chelsea. E mais à frente, né, a venda do David Washington se mostrou acertada por parte da diretoria anterior do Santos. Então, é uma interrogação. O Luca Meireles pode fazer muitos gols lá no futebol ucraniano, mais à frente ser vendido pelo triplo do valor, né? Como já aconteceu com outros jogadores que passaram pelo Santos, mas também pode não acontecer nada. Pode ser que na Ucrânia ele não vá bem, pode ser que ele acabe lá ficando no banco de reservas e aí voltando para o Brasil rapidamente. Então, é difícil, com 18 anos de idade e sem que ele tenha jogado muitos minutos no Santos, nós cravarmos aqui se foi uma boa ou uma venda ruim, né? É muito difícil. Eu acho o seguinte, se o Luca Meireles ficasse, nós teríamos que ter o compromisso do treinador que atualmente está no Santos, que é o Juan Pablo Vojvoda, que ele jogaria. Não dá só para você segurar o atleta e não colocar o atleta para jogar, entendeu? Então esse é o ponto. Mas eu quero esperar e para mim é muito difícil. Agora, é importante destacar que o Santos precisa vender jogador. Não tem milagre, não tem uma outra forma de o Santos conseguir honrar os compromissos se não realizar receitas extraordinárias. Então, a oportunidade que o Santos tinha nesse momento para fazer uma grande venda era o Luca. Porque o Brasão, o Santos recusou 10 milhões de euros do Flamengo. Então o Santos teve que escolher. O Sherman não chegou nada. Se esperava que o Sherman fosse vendido agora por 2, 3 milhões de euros. E o Santos não tem mais ativos. Se você olhar o elenco do Santos, quais são os ativos que o Santos tem hoje? O Brasão, o Sherman, o Souza, o Bom Tempo e o Luca Meireles. E talvez o Roleiser, vai. Vamos colocar o Roleiser, né? São os ativos do Santos. Mas o Roleiser é um jogador que, pelo futebol que tem jogado, ninguém vai pagar mais do que o Santos pagou para tirá-lo do Benfica. Então é um ativo que você, no máximo, vai empatar o valor que você investiu. Então não tem muita saída, né? Eu sei que vai muita gente criticar o Marcelo Teixeira nessa, mas eu confesso que, tendo a venda do Luca Meireles, eu acho que o Santos poderia até segurar o atleta para que ele se valorizasse um pouco mais, mas realmente, a situação delicada que o Santos vive financeiramente talvez força o Santos a vender o Luca Meireles, jovem jogador da base. E sobre o Santos Futebol Clube para o jogo contra o Fluminense, Neymar dificilmente jogará esta partida. O jogador treinou na academia nesta terça-feira e continua sendo dúvida para esta partida. João Basso segue em transição no processo inicial. Zé Rafael treinou normalmente, pode ser novidade no próximo domingo. E o William Arão segue sem previsão de retornar aos gramados. Juan Pablo Vojvoda vai ter dificuldade para escalar o Santos. Eu tenho dito que, para mim, duas situações estão claras no Vojvoda, que o Brasão vai ser o titular e que nós teremos um centroavante no próximo domingo. O Vojvoda gosta de jogar com 9 fixo. Então, chances aí para o David Washington ou para o Tiquinho Soares serem titulares desta partida. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.